Prontinho, tá gravando. Então, boa tarde novamente a todos e todas. A gente fica feliz em mais um encontro de trilha formativa, não é, Ivanda? Esse é o nono encontro. A gente teve aí um intervalo que pegou o recesso e a nova sistemática, né? A gente tinha as trilhas formativas acontecendo mensalmente e a partir desse ano elas passam a ser bimestrais, mas já estávamos com saudades. Eduardo, que sempre está com a gente também, hoje não pôde estar, mas estamos aqui para fazer a condução, eu e Ivana. Então, boa tarde, gente. Sejam todos aí muito acolhidos, acolhidas, bem-vindos, bem-vindas, né, a mais um evento formativo, com essa integração dos núcleos de licenciatura em letras, modalidade presencial, modalidade à distância, agora semipresencial, da UFRPE. É um prazer estarmos aqui, como o professor Everton bem colocou, retomando as atividades nesse momento tão importante de reflexão, de compartilhamento de experiências, trazendo essa integração entre licenciandos, licenciandas, professores e professoras, supervisores, supervisoras e os coordenadores de área. O professor Eduardo ele está de férias, mas está aí também acompanhando, né, esse processo. Estamos aqui gravando e depois a gente vai compartilhar no nosso canal lá para que vocês tenham esses momentos formativos, né? Então hoje estamos é o nono evento, né, Everton? Já as trilhas formativas do PIB de Letras de Língua Portuguesa, com um tema super interessante hoje, gente, muito pertinente, que vai ajudar muito vocês. Educação literária na sala de aula, desafios e possibilidades para a formação de professores, com a queridíssima professora doutora Rosana Meira Lima de Souza, da UFRPE, que Everton terá o prazer de apresentar ela para a gente, né, já conhecida aí, né, nossa, do PIBID, que atua também no PIBID, na supervisão do PIBID, que aqui vai bater um papo conosco hoje, nessa tarde de muitas aprendizagens e muitas reflexões. Sinta-se acolhida, querida. Everton. Isso, a gente fica feliz, né, em ter a participação de Rosana na tarde de hoje. A gente iniciou esse projeto, né, Ivanda, das trilhas formativas, fazendo convite a professores de fora do PIBID, de fora da UFRPE, e depois a gente passou a fazer um outro movimento, né? Então tivemos momentos de fala de Ivanda, de Eduardo, minha, e também de alguns supervisores e bolsistas de iniciação à docência, né? A ideia é que nos próximos a gente tenha também a participação dos bolsistas de iniciação à docência também. Eu vou fazer a apresentação formal de Rosana, mas a grande maioria já conhece, né? Acho que a principal informação é que Rosana é supervisora do PIBID, é supervisora do Núcleo de Língua Portuguesa sede e atua no CODAI. Mas, para além disso, doutora em Educação em Linguagem pela Universidade Federal de Pernambuco, com estágio de doutorado de sanduíche na Universidade de Wisconsin, em Madison, nos Estados Unidos. Tem o diploma de Postgraduate Diploma in Mentoring and Leadership in Schools, que ela fez na Irlanda. É mestre em Letras em Teoria da Literatura, pelo Programa de Pós-Graduação da UFPE. Atua com pesquisa etnográfica sobre leitura e educação literária. Eu tenho o prazer de colaborar com um dos projetos de Rosana, no CODAI. É professora do ensino básico, técnico e tecnológico no Colégio Agrícola Dom Agostinho Icas, da UFRPE. Integra o grupo de pesquisa em alfabetização, linguagem e decolonialidade, e que é coordenado pela professora Maria de Socorro Alencar Nunes Macedo. Rosana, seja muito bem-vinda. A gente agradece bastante a participação. A gente sabe que vai ser um momento de troca bastante rica, né? Então, eu digo aos supervisores, aos PIBIDianos e aos que estão presentes, que não necessariamente são do PIBID,
que aproveitem esse momento, como a Ivanda disse, é um momento formativo, e Rosana está disponível também para, além da apresentação dela, debater e discutir um pouco com a gente. Fique à vontade, Rosana. Obrigada, Ivanda. Obrigada, Everton. Eu fico feliz. Assim, é tão bom falar para professores em formação. Eu fico assim, bem com aquela gratificação, porque eu acho que é no momento que a gente percebe assim a contribuição, né, do trabalho da gente, assim, digamos, da pesquisa acadêmica, né? A possibilidade de estar influenciando professores em formação. E até professores já formados mesmo. Ontem eu falei sobre leitura na EJA, lá no Paulo Freire. Sabe onde é, Everton? Aqui no... Eu trabalhei lá um tempo, aí a amiga convidou, Rosana, vem falar um pouquinho aqui para o público da prefeitura, porque a gente está querendo uma pessoa externa e tal. Aí foi bem assim, aí é tão gratificante poder inspirar, né? Eu estava fazendo aqui os slides, eu digo assim, eu vou aperrear um pouco, povo, porque assim, não existe campo neutro na educação, né? Não existe área neutra, assim, sempre são disputas, né? Disputas, assim, ideológicas e acadêmicas, mas eu quero também inspirar um pouquinho, motivar, né, influenciar aí a prática docente desses futuros professores e professores já, né, porque a gente sabe que essa área da gente, eu no terceiro período de letras eu já estava em sala de aula, apanhando um pouquinho e sofrendo assim, lidando com os desafios. Aí eu espero que eu consiga. Deixa eu só colocar aqui, espera aí, fiz várias vezes e agora eu já estou com a apresentação total, não, né? Eu tenho que aqui. Só precisa colocar em tela cheia, compartilhada assim. já. Agora tá? Ainda não, vamos ver. Não foi para o modo tela cheia, não. Embora a Não, gente tá, consiga, já sei, peraí. visualizar bem. Consegui aqui agorinha, peraí. Agora está, né? Qualquer coisa, qualquer interferência, viu, Everton, de internet, alguma coisa assim. Perfeito. Então, a temática escolhida para hoje foi falar sobre educação literária na sala de aula. Esse conceito de educação literária, eu vou destrinchar um pouco sobre ele, que é um conceito que eu trabalho na minha tese de doutorado, e é uma tentativa de se contrapor, de certa forma, não no sentido de negar, mas de complementar e dialogar com o conceito de letramento literário, que é uma nomenclatura mais conhecida, né? No campo da formação do professor, né? E dos estudos sobre ensino e sobre literatura de uma forma geral. E aí vocês vão entender por que a minha proposição do conceito de educação literária ao longo da minha fala, né? Então, a educação literária, né, ela vem para tentar lidar com esses desafios e possibilidades da formação docente em relação à literatura e à leitura literária. Então, eu vou tentar explicar um pouquinho o que é que o estudante de letras hoje, né, quando ele entra na sala de aula, né, de uma licenciatura com o objetivo de se tornar um professor, né, de língua portuguesa e de literatura, em que contexto, né, esse estudante e essa estudante eles vão encontrar? Vão encontrar um conceito de disputas no campo, né? E são disputas que acontecem, né? Não só na área de literatura, como de uma forma geral, é uma característica dos estudos, né? E da pesquisa acadêmica, sempre ideias, teorias, ideologias, elas estarem ali se contrapondo, né? E influenciando a forma como o trabalho do professor ele vai ser feito em sala de aula. E no caso do ensino de literatura, isso não é diferente. A gente tem um campo de disputas bastante acirradas e o contexto desse campo, né, que provavelmente, né, com certeza, influencia a forma como vocês estão sendo, digamos assim, né, formados, né, tornando-se professores. O contexto é o seguinte:
existe um contexto, primeiramente, de crítica à não excepcionalidade no tratamento do texto literário em sala de aula. O que é isso? Alguns teóricos que criticam o fato de que, ao longo dos anos, da década de 90, dos anos 90 para cá, a literatura ela tem perdido espaço na sala de aula e nos estudos de formação do professor e também nos documentos oficiais. O que é que isso quer dizer? Que depois da ênfase, né, que foi dada no campo do ensino e aprendizagem da língua portuguesa aos gêneros do discurso, a literatura, o texto literário, ele passou a ser inserido dentro desses gêneros de uma forma geral. E aí existe uma crítica dos estudiosos de que a literatura ela não é tratada a partir dessa perspectiva, né, com todas as particularidades e especificidades que o texto literário ele merece. Né? Isso aí é um ponto. Se alguma coisa não estiver claro, vocês, por favor, falem, tá bom? Perguntem. Então, a primeira crítica é essa. Não, o texto literário ele não pode ser tratado como qualquer texto, porque o texto literário ele tem suas especificidades, eles têm suas particularidades, ele é o texto de uma linguagem especial, digamos assim. E aí eu preciso, em sala de aula, tratar o texto literário diferente. Né? Uma outra crítica desse contexto, né, de disputas, é sobre o descompasso ou desencontro entre o que se espera da escola e do ensino e os valores que, de um modo geral, estão atrelados à literatura. Ou seja, como é que eu poderia explicar? O ensino, por mais, digamos, crítico, autônomo, libertário que ele seja, a gente sabe que o processo didático, metodológico, ele tende a uma normatização, ou seja, uma forma de regularização, organização do conhecimento. E alguns teóricos defendem que o texto literário, por ser uma manifestação artística, ele precisa ser livre, desprendido de conceitos, né? Desprendido de, digamos assim, processos historicistas, cronológicos, e que o texto literário ele não se adequa, né, a essa normatização, às vezes, que muitas propostas metodológicas se propõem. Isso aí é um outro caso, né? Digamos assim, que o processo de ensino daria a liberdade, né, da manifestação artística literária. Um outro ponto é o da influência da sociolinguística e dos estudos dos gêneros textuais indicados como ameaça para o campo. É o que eu já comecei a dizer ali no ponto 1, né? Ou seja, a gente sai daquele ensino de língua portuguesa no sentido mais, né, do senso comum, digamos assim, gramatiqueiro, né, de uma análise científica da língua, né, e passa a entender que, né, a partir da influência aí dos estudos de Bakhtin, de Marcuse, né, o que é um avanço, né, para o ensino de língua portuguesa, que o estudo ele deve ser feito considerando, né, as vivências, né, a forma como a língua ela existe na sociedade. Então, não dá para entender a língua a não ser a partir dos textos, dos gêneros textuais de uma forma geral. E aí os documentos oficiais, né, os documentos que regulamentam, de certa forma, e que orientam o trabalho do professor em sala de aula, eles começam a inserir, né, o gênero literário, o gênero artístico literário, como se fosse um desses gêneros também. Né? E aí a crítica mas dá para inserir dessa forma, né? O que é que o texto literário tem de específico, por exemplo, em relação a uma notícia de jornal, em relação a um artigo, né? O que é que tem de diferente que não dá para eu inserir aí o texto literário nesse bolo, né, mais geral de todos os outros textos. E aí, dentro dessa confusão, né, e desses confrontos teóricos todos, aí vai surgir aí uma ênfase no termo letramento literário como um eixo de ensino-aprendizagem. Ou seja, os grupos que criticam essa diluição do texto literário, né, dentro dessa perspectiva mais geral de tratamento dos textos, vão enfatizar o termo letramento literário em busca de, texto literário ele é específico, ele é uma manifestação de arte, a gente tem que tratar o texto literário aqui de uma forma diferente, né?
eu preciso dar uma atenção específica para o ensino da literatura em sala de aula. E aí é nesse contexto que o letramento literário surge aí com estudiosos que devem ser conhecidos, né, de vocês, como Rildo Cusson e a Graça Paulino, que são expoentes aí na divulgação, né, desse entendimento sobre o letramento literário. E aí, só um panorama para vocês entenderem como é que isso se dá, né? A gente tem aí, nos anos 90, né, documentos como os parâmetros curriculares nacionais, os parâmetros curriculares nacionais mais, os PCEN, que são os parâmetros curriculares para o ensino médio, as orientações curriculares para o ensino médio, são todos documentos que, quando a gente vai analisar esses documentos mais profundamente, essa disputa ela fica muito clara, né? Uma hora a literatura ela está ali diluída, né, entre os gêneros do discurso, outra hora vão existir edições, né, em que a literatura ela é bastante abordada, como, por exemplo, as orientações curriculares para o ensino médio. Nas orientações curriculares para o ensino médio, existe, por exemplo, onde o termo letramento literário vai aparecer. Né? Nos PCNs, os parâmetros eles são altamente criticados, né? Porque dizem assim, retirar a literatura do ensino. Né? Depois vem os parâmetros curriculares nacionais mais, né? Porque os parâmetros curriculares sofreram muitas críticas por serem considerados assim. Eles não direcionavam exatamente o que o professor deveria fazer em sala de aula, como as críticas que a BNCC também recebe atualmente. Aí, o Ministério da Educação cria os PCNs+. Os PCNs+, é como se fossem exemplos metodológicos do que deveria ser feito em sala de aula a partir dos PCNs. Aí depois um PCN específico para o ensino médio, né? E todos esses primeiros documentos recebem muitas críticas por não garantir um espaço específico para a literatura. As orientações elas surgem depois, criando um tópico lá específico chamado letramento literário, né? Tentando resgatar essa ausência da literatura nos documentos anteriores. E aí, nos anos 2000, né, isso começa a ficar ainda mais, digamos assim, mais amplo, né, com o Enem e a BNCC. Né? A BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, ela vai, digamos assim, ampliar essa diluição, digamos assim, do texto literário como um texto, um gênero, né, discursivo, mas um gênero discursivo literário, né, dentre as outras tantas manifestações escritas que existem na sociedade. Né? E o Enem vai estar ali muito articulado à BNCC quando ele cobra, né? Quando ele cobra, digamos, na avaliação oficial, o que é que se espera de um sujeito leitor de literatura, né? Que é um sujeito leitor de literatura. Então, analisar as avaliações oficiais é importantíssimo para entender assim, a sociedade espera que um leitor de literatura ele tenha essa habilidade específica. É por isso que no meu trabalho eu vou analisar, né, o Enem e eu analiso também o SSA, porque o SSA, a comparação que a gente faz entre o Enem e o SSA é interessantíssima, porque o SSA ele vai totalmente de encontro com essa perspectiva da diluição. O que o SSA de Pernambuco, o Sistema Seriado de Avaliação de Pernambuco, pensa sobre o que deve ser um leitor de literatura é totalmente diferente do que o Enem pensa do que deve ser um leitor de literatura, no período, né? Que isso foi observado. Então, é uma diferenciação clara, assim, do que seria aí essa briga, né? Sobre a presença ou não, né? Que presença é essa que a gente espera da literatura na sala de aula? E aí, o contexto todo, se vocês começarem a se aprofundar sobre ensino de literatura no ensino médio, ensino de literatura na escola pública ou no ensino fundamental, né? Que é o campo de atuação de vocês, os anos finais, vocês vão perceber que existe muito essa perspectiva, né, nos trabalhos acadêmicos produzidos, que é o da crise. O ensino de literatura está em crise, né, da ausência,
A ausência da literatura na sala de aula, da ausência do texto literário na sala de aula, que não se lê literatura na sala de aula, ou não se ensina literatura na sala de aula, que a literatura é uma disciplina ameaçada, né? Isso começa lá da década de 90 aos dias de hoje, isso aí foi mais essa tendência, né? Ela, da crítica, ela se amplia ainda, tá? Tudo bem até aí, Everton? Estão me escutando bem? Tudo bem, sim, professora. Para saber que vocês estão aí. Tudo ótimo, Rosana. Então, Zilberman é uma referência importantíssima, né, para a minha pesquisa, porque ela é uma sumidade, digamos assim, em relação ao ensino de literatura na sala de aula. E ela diz o seguinte, que essa oscilação que parece permear os aspectos relacionados à literatura nas concepções oriundas dos documentos governamentais é resultado não somente da diluição do gênero literário entre os diversos discursos e modos de texto, mas principalmente porque, na prática, a literatura não soube encontrar seu lugar entre esses discursos, porque continuava refém das elites letradas, que não abriram mão da especificidade de seu objeto, né? É aquela coisa assim, a literatura como um capital cultural de um determinado grupo específico, né? Que não chegam aos demais grupos dos estudantes da escola pública, né? Então, a fim de assegurar um domínio diferenciado e superior diante dos seus pares. Então, o que a Regina Zilberman diz? Que esse grupo, né, que diz, não, a literatura é um gênero específico, né? Porque ela é específico, porque a linguagem é particular. Na verdade, pretende também, de certa forma, manter um olhar, um tratamento diferenciado sobre esse texto literário, a fim de também de uma manutenção de poder, né? Para que digamos assim, que é tão diferenciado que não é acessível a todo mundo, né? Não sei se eu estou me fazendo entender. É tão diferenciado, é tão específico que não chega para todos, digamos assim, tá? Então, segundo ela, embora esta defesa da especificidade seja justa, né? Uma vez que as obras literárias provavelmente contêm algum diferencial, caso contrário, não resistiriam às investidas do tempo e da história, né? Isso também compromete a socialização e o consumo da literatura, porque atualmente as referências de leitura não são mais exclusivas da escola. Elas igualmente podem ser encontradas em outras modalidades de gêneros, né, da linguagem verbal, né? Ou seja, não é mais a escola a única exclusiva, a única instância exclusiva de, digamos assim, influenciar a leitura do aluno, a leitura do estudante, eu dizer o que é que o estudante vai ler, né, ou influenciar o seu gosto leitor, né? Não cabe só mais à instituição escola, isso, né? Ou seja, o aluno não vai ler só mais o clássico, né? O que está ali listado ou indicado naquela cronologia do estudo da literatura nacional, digamos assim. E aí aqui a gente chega num ponto chave da discussão, né? Que são a oposição, a dicotomia entre esses conceitos. Aí não sei se eu estou sendo... Não estou querendo também ser rigorosa, né? No sentido de dicotomia de conceitos totalmente opostos, né? Contrários, que se complementam de certa forma, mas que demonstram perspectivas variadas também sobre o ensino, que é, aí eu vou chegar com o conceito de educação literária versus o de letramento literário. Então, qual é a minha crítica ao letramento literário? E aí essa crítica não é o conceito propriamente dito, a forma como ele é formulado pelos teóricos, né? Nem pelo Rio do Consolo, nem pela Paulino, mas a forma como esse conceito ele chega até a escola. Então, assim, o discurso dos professores em relação ao conceito, a forma como o conceito é tratado pelos documentos oficiais, né? Isso aí feito a partir das observações que eu fiz em sala de aula, das pesquisas de campo, né? Das entrevistas com os professores e da análise profunda dos documentos oficiais. O que acontece? Os parâmetros, né, curriculares e a BNCC, elas não dão esse tratamento específico ao letramento literário, né? Não existe ali destrinchado essa atenção ao letramento literário, né? Então, eles estão no campo ali da diluição, digamos assim.
para resumir. E aí a gente tem um documento que dá para fazer uma contraposição a esse, que é o documento do Estado de Pernambuco, né? O documento do Estado de Pernambuco, ele coloca lá o letramento literário como eixo específico. Então, vocês estudam, né, na graduação, que o ensino de língua portuguesa ele tem que estar baseado ali, organizado nos eixos, que são oralidade, análise linguística, leitura e escrita. Então, no documento oficial do Estado de Pernambuco, a gente vai ter todos esses eixos e mais o letramento literário como eixo específico. Aí a gente, né, ou seja, veja que importância, né, esse documento ele está dando ao letramento literário, né? Ou seja, a literatura ela aqui ela é importantíssima desse documento, né? O que a gente vai entender? Não seguiu a tendência, né, daquela diluição, de colocar o gênero literário, o texto literário lá no meio daquilo tudo. É a literatura tratada de forma específica. O documento está dizendo isso. E aí eu fui para a sala de aula e fui para as avaliações para ver como isso acontece, né? E como é que. E as avaliações são importantíssimas, porque a gente sabe, eu analisei turmas do terceiro ano do ensino médio, porque as avaliações são importantíssimas, porque a gente percebe como as avaliações, né, influenciam o trabalho do professor, principalmente na etapa final lá de conclusão do ensino médio, por causa dessa demanda, né, social. O estudante está terminando, concluindo o ensino médio, ele quer dar continuidade aos estudos, ele vai ali se submeter ao Enem, ao SSA. O professor é muito cobrado por isso, né? E não dá para negar que as avaliações oficiais elas influenciam diretamente a prática na sala de aula. Então, o documento do Estado ele está lá seguindo a cartilha das orientações curriculares nacionais, né? Que são aquelas que especificaram ali o letramento literário na discussão. Olha aqui, o letramento literário é importantíssimo. Mas aí como é que isso vai acontecer na prática? O letramento literário ele vira como se fosse uma espécie de chave de habilidade que o estudante ele precisa adquirir para que ele se torne um leitor. Ou seja, é um processo sempre de via ser. Ele não é o leitor ainda, né? Ele precisa primeiro. Então, como é que isso foi interpretado na minha observação? De que primeiro você precisa adquirir todo esse conhecimento sobre a literatura nacional, sobre tudo que já aconteceu ao longo da história, né? Da formação da literatura brasileira, desde lá do primeiro escrito, que foi a Carta de Pedro Vaz de Caminha, né? Primeiro você precisa entender a importância da literatura, né? Como um gênero especial, entender as figuras de linguagem, as formas de organização, e aí parece que cria-se uma interpretação de que em algum momento vai se virar uma chave e que agora esse estudante, ele torna-se um leitor de literatura porque ele conseguiu valorizar toda essa produção que já foi feita, né? Tudo aquilo que veio antes, digamos assim. Então, é nesse sentido do letramento literário. É como se sempre fosse aquele por vir. O estudante ele ainda não é o leitor, mas a escola vai torná-lo esse leitor, esse consumidor de literatura e aquele sujeito social que valoriza a linguagem literária. E a educação literária ela vai se opor em relação a isso. A educação literária ela considera a prática do estudante hoje. Esse estudante já é leitor, embora aquilo que ele leia não seja necessariamente o texto canônico e que não seja esse texto que está aí nessa linhagem do que é estudado da escola. Eu já preciso considerar que esse estudante lê. Né? Lê, sim, texto literário, que aí eu considero os textos ficcionais, né? Como literários, né? Independente desse valor social que alguns grupos vão dar ao texto ou não. Então, o estudante lê literatura e as práticas que esse estudante exerce, elas já precisam ser consideradas. Então, precisa se valorizar o que o estudante já lê, né? As interações que o estudante já exerce, né? Em diálogo com ele. Não que ele não precise também se apropriar dessa literatura valorizada por determinados grupos, digamos assim. E a isso se opõe também o conceito de letramento autônomo e letramento ideológico, que é o conceito do Brian Street, que ele traz esse conceito para a alfabetização, que é um conceito importantíssimo, que eu aconselho os estudantes da graduação em letras se aprofundarem sobre o estudo de Brian Street, porque, assim, como ele está muito focado na alfabetização, é uma coisa que a gente na graduação de letras não faz, né? Não se aprofunda sobre, né? Não sei se aqui
Existem estudantes que já leram sobre ele. Como eu dialogo muito com a alfabetização e participo do GPA, que é um grupo focado não só na literatura, mas também em processos de alfabetização, né? Eu me aprofundei nos estudos do Bryan Street, que Bryan Street faz essa diferenciação entre o letramento autônomo e o letramento ideológico. Aí vejam se isso não acontece no senso comum, das pessoas acharem que a leitura, que é o letramento autônomo, é aquela ideologia do senso comum, de que a leitura ela é como se fosse uma espécie de libertação, né? De portal salvador para os problemas da sociedade. As pessoas têm tal pensamento porque não leem, porque não têm acesso à leitura, porque a leitura não é um hábito, você não escreve bem porque você não lê, e se a população lesse mais, né? Ou se tivesse mais acesso à educação de uma forma geral. É como se o letramento, a Bryan Street fala sobre isso da alfabetização, ou seja, a salvação do sujeito está em ele aprender a ler e escrever, ele se alfabetizar. E aí eu pego esse conceito e trago para a literatura, né? Para a leitura. Né? Então, qual seria o conceito de um letramento autônomo para a literatura? Né? Se eu ler bastante, eu leio, eu tiver acesso à literatura, como se eu tivesse acesso a esse portal, que me tornaria um sujeito crítico e liberto, né? Digamos assim, né? Por si só. E aí a crítica não se faz por si só. E aí o que se opõe a isso é o letramento ideológico. Por que não se faz por si só? Porque precisa de uma mediação crítica, né? Precisa, digamos assim, de elencar sobre aquilo que está escrito, precisa de uma interação produtiva do leitor com o texto. Então, o acesso pelo acesso, ele não funciona como essa chave milagrosa, né, para a consciência crítica. É a ideia do letramento ideológico, que não é qualquer leitura, não é a leitura de qualquer jeito, não é só dar acesso, né? É a leitura dentro do processo de formação da criticidade, né? Um processo de educação crítica, que a isso se relaciona também com, e aí esse conceito já é mais conhecido, né? Com a leitura da palavra do lado do Paulo Freire e a leitura do mundo. Não é só o texto pelo texto, né? Não é só o que está posto no papel, não é só o gráfico, né? O grafema ali explícito, né? É a leitura do texto, mas que só vai fazer sentido se essa leitura do texto ela se faz também a partir da leitura do mundo, né? Da análise do meu lugar enquanto sujeito, do que aquele texto diz sobre mim, né? Que espelho eu tenho ali, que se seja um espelho do reflexo ou do não reflexo, mas para eu refletir sobre o meu lugar social, né? Eu gosto de falar assim para os alunos: veja o perigo de você ler, né, e não interagir criticamente sobre aquilo que você está lendo. Então, não é a leitura por si só, é a leitura a partir da perspectiva crítica. Não é só o acesso ao texto literário, é o texto literário mediado, né? É o texto literário, junto com o professor e estudante, passando por um processo de educação literária. Então, a educação literária que se dá no processo, na formação de um sujeito crítico, né? Diferente da ideia de que você vai ter que acessar todo um catálogo de obras literárias para valorizar a literatura ou tornar-se um leitor. Tá todo mundo aí? Eu estou aqui ainda, né? Tudo bem, Everton? Isso, tudo ótimo. Perguntas aí no chat. Eu não sei se eu estou falando muito rápido. Tá num ritmo legal, professora. Por enquanto, a gente não tem pergunta, não. A gente tem um comentário sobre a perspectiva de estudo entre o que é exigido no SSA e o que é exigido no Enem. Inclusive, Rosana, se você puder depois disponibilizar algum texto, caso a tese tenha sido publicada ou algum artigo sobre essa discussão, a gente vai agradecer. Sim. Tá bom. E aí, veja, como é que isso vai acontecer na prática? Aí essa questão da perspectiva Enem, perspectiva SSA, ela ficava bem evidente, né, no momento que eu fiz minha pesquisa, que foi em 2018. Então, eu vou trazer esses exemplos para vocês perceberem bem essa diferenciação, né? E vou mostrar também como é que está hoje, que as coisas mudaram, né? A disputa ela está sendo mais, digamos assim, tem um lado aí predominando, né, em relação a esses contrapontos. Então, vejam, lembre que eu disse, né, no Enem, no currículo lá do Estado, o letramento literário estava lá, né? Bonitão, como eixo de ensino. E aí, como é que isso acontece na prática? Um revelador
uma pista disso para a gente é o SSA, porque o conteúdo do SSA, todinho programático que era solicitado lá na prova, ele era totalmente baseado no que estava previsto no currículo, né, na orientação curricular do Estado, que os professores recebiam, inclusive o Estado, na época, acho que hoje ainda deve ter, é uma plataforma online que o professor, toda aula, ele tem que ir, né, indicar ali quais foram os conteúdos trabalhados, eixos, então é tudo muito bem amarradinho. Então, veja, o letramento literário estava lá, todo bonitinho, maravilhoso, e aí o que é que acontecia na prova propriamente dita? Aí, primeiro, eu vou falar de uma questão positiva. Então, do SSA, o que acontece? O exame estadual, ele, de certa forma, ele traz uma questão de regionalização, né? Ali, do que vai ser cobrado do estudante. E o SSA, ele sempre priorizou as obras, sempre priorizou nos exames as obras regionalistas, de escritores, né? De produções locais, enfim. E algo que era considerado, sempre foi considerado muito positivo no SSA, que antes do Enem, o povo que é assim antigo, né, Everton? Feito você não, né, Everton? Que fez Coveste. Quem fez Fiz Coveste, né? sim, Eles não nossa, sabem, é o da pessoal minha não sabe, época. eles não sabem o que é isso. Quem fez Coveste lembra, né, Everton, que tem aquelas indicações de leitura. Então, isso é considerado por alguns estudiosos uma coisa positiva, e o SSA, por muito tempo, manteve isso, que eram as listas dos livros que os estudantes precisavam ler para fazer a prova. E aí, aquele estudante mais dedicado, que se submeteu ao vestibular, ele vinha lá, né? Ele gabaritava lá as leituras, né? E aí, essa foi a indicação em 2018, né, na seleção 2017-2018, que foi a Farsa da Boa Preguiça, o texto de Ariano. Então, veja aí que ele prioriza esses atores, esses escritores, né, locais, né? Então, como Ariano, a Face da Boa Preguiça, né? João Guimarães Rosa, que embora seja mineiro, mas dialoga com essa temática regional, né? Primeiras Histórias, Vidas Secas, de Graciliano Ramos, O Morte Divina Severina, A Hora da Estrela e a história de Bernarda Soledade, de Raimundo Carreiro, né? Pernambucano. Então, é algo considerado positivo, porque aquele estudante mais dedicado, digamos assim, né, ele vai aí se propor a leitura, né, dessas obras. Mas aí, quando a gente chega na prova propriamente dita, o que a gente tem? A gente tem aquele tipo de avaliação em que prioriza a memorização, a decodificação de características da obra, aquela coisa das pistas, né, que os professores de cursinho costumavam muito fazer, né, a pista, ó, se falar isso é o texto tal, né, olha, que você decorava o nome de alguns personagens da obra, decorava algumas características, né, e o movimento artístico ao qual aquela obra estava ligada, para poder responder a questão. Então, o SSA, no SSA vai predominar essa característica bem do que é herança ali daqueles vestibulares, como o Coveste, por exemplo, né? Que é essa coisa da memorização, né? Da dica, do gabaritar, né? Conseguir gabaritar, digamos assim, a prova. Então, aqui é exemplo da questão do SSA em 2018, né? Quando já existia ênfase nessa perspectiva do letramento literário. Então, vocês vejam aí a questão 9, né? Ele diz o seguinte, que as imagens 1 e 2 representam personagens que deixam suas casas e vão para as grandes cidades em busca de melhor qualidade de vida, né? Enquanto as 3, 4 e 5 são seres ficcionais que podem ser associados a diversos textos do modernismo brasileiro. A gente vê aí que está associando o regionalismo, né, com o modernismo, ou seja, o estudante tinha que ter se aprofundado especificamente nas características dessa escola literária para entender, né? E a gente tem aí um trecho do filme Macabeia, né? Aí um texto também de uma foto, né, do filme Vidas Secas, de Fabiano, né? Nosso Pai, para retomar Guimarães, enfim, são imagens, né, que faz com que o estudante remeta à obra. E aí, na continuidade da questão, ele vai solicitar que o estudante relacione as imagens aos trechos, identificando as narrativas das quais são os personagens. Então, aí vem com trechos da obra, para dizer, essa aqui é Macabé, então Macabé está aqui. E pede para ele fazer essa associação. E aí, o que, a gente percebe? Que não necessariamente o estudante precisa ter lido nenhuma dessas obras para responder essa pergunta, se em sala de aula a metodologia foi muito eficiente,
né, nessa transmissão, digamos assim, das características da obra, do movimento artístico, né, nessa perspectiva metodológica conteudística, em que você aprende sobre a literatura, não tendo acesso à literatura ou lendo sobre a literatura, mas uma literatura disciplinarizada, né, em que cada momento histórico possui determinadas características e eu me aproprio dessas características para entender esse percurso, digamos assim, da formação da literatura. Então, o estudante que memorizou muito bem esses aspectos ou esses detalhes sobre a obra, ele consegue se dar bem aí, digamos, né, nessa questão. E aí ele pede aqui a associação, né? O trecho 1 relaciona-se a Macabéa, personagem da Hora da Estrela, cuja foto foi retirada do filme de mesmo título. Enfim, eu não vou me detalhar tanto, viu, Ever? Porque eu estou vendo aqui que já vai dar 4 horas, né? Ever? Mas fique à vontade, Tá, Rosana. A gente tá quer bom o aproveitar tempo. o máximo possível a sua Tá, contribuição. tá bom. Então, vejam. Aí, por exemplo, nesse terceiro aqui, ele diz: o trecho 4 tem para o personagem o pai, que decidiu morar na balsa, conforme a imagem 3. Trata-se de a terceira margem do rio, contra o que integra a coletânea Primeiras Histórias de Guimarães Rosa. Ou seja, um texto interessantíssimo, né? Que é esse texto. Eu até levei para a sala de aula semana retrasada, que é a terceira margem do rio, o estudante fica assim, né? Impressionado com o enigma daquela narrativa. Mas aí resumir, né, toda aquela complexidade de Guimarães Rosa, a saber que aquela imagem lá do barquinho, do senhorzinho com o barquinho, né, refere-se ao conto Primeiras Histórias, ou seja, é uma habilidade muito superficial, né, do que se esperaria, né, do leitor de literatura. Não precisava o estudante ter lido o conto para fazer essa associação aí superficial sobre a narrativa de Guimarães Rosa. E aí, em contraposição a isso, o Enem. Então, no mesmo ano, vejam que diferença. Enquanto o SSA estava ali, né, focado em saber se o estudante sabe em que ano aconteceu o movimento modernista. Quais são as obras que fazem parte especificamente do modernismo? Quais são as características dessa escola literária? O que é que veio antes do modernismo? O que é que veio depois? Só para exemplificar, né? Em que se baseia principalmente esse tipo de metodologia. Então, nesse mesmo período, nesse mesmo ano, o mesmo estudante, caso ele tenha se submetido, que geralmente é isso que os estudantes fazem, né? Se submetem aos 2 exames. No mesmo ano que o SSA teve aquele tipo de cobrança, né? Fez aquele tipo de avaliação, o Enem faz um tipo de avaliação como essa aqui, né? Então vem aí um poema do Leminski, né? Chamado Contra Narciso, em que ele diz: em mim eu vejo outro e outro e outro, e fiz dezenas, trens passando, vagões cheios de gente, centenas. O outro que é em mim é você, você e você, assim como eu estou em você, eu estou nele, em nós. E só quando estamos em nós, estamos em paz, mesmo que estejamos a sós. E aí, o que é que o exame ele vai exigir do estudante quanto leitor de literatura? Que habilidade se existe na interação com esse poema? Ele diz o seguinte, que a busca pela identidade constitui uma faceta da tradição literária, redimensionada pelo olhar contemporâneo. Então, o Enem tem muito essa característica, porque ele bota o texto no próprio enunciado, de certa forma, ele já situa o contexto de produção daquela obra e alguma característica daquele contexto. Então, ele já está dizendo aí que essa busca pela identidade é um aspecto da literatura contemporânea da qual Leminski faz parte. E aí, no poema, essa nova dimensão revela o quê? A ausência de traços identitários, a angústia com a solidão em público, a valorização da descoberta do eu autêntico, a percepção da empatia, a impossibilidade de vivenciar experiências de pertencimento. Ou seja, mesmo que esse estudante ele nunca tivesse tido acesso ao texto de Leminski, não tivesse decorado nada sobre Leminski, o que o exame está exigindo aí é a capacidade de interação com o texto que está sendo dado naquele momento. Ou seja, o que é que ele vai considerar como sendo leitor de literatura? Que eu consiga perceber aí nessa interação, né, nessa construção de sentidos com o texto, né, como é que está sendo explorada aí a identidade nesse poema
contra Narciso, né, que é um poema característico da literatura do período em que Leminski produziu. Então, assim, independente digamos assim, de uma memorização, né, mas na interação, no diálogo que vai se constituir ali, naquele momento, entre leitor e texto. Que é o que se espera, né, de um leitor, digamos assim, né? O que eu espero de um leitor? Que ele leia, que ele produza sentido, que ele dê significância, valor àquilo que está sendo dito, né? Que esses sentidos eles servam para reflexão sobre si, para reflexão sobre a sociedade, para o conhecimento de mundo. Né? E aí, no Enem, é isso que predomina, né? E aí o Enem ele sofre várias críticas, né? Nesse campo de disputas, o Enem vai sofrer várias críticas no sentido de que o Enem não trata especificamente da literatura, né? Mas por quê? O que é não tratar especificamente da literatura? É não exigir, é não trazer textos literários, né? Para a prova, né? Ou não exigir conhecimentos específicos sobre as obras literárias. Né? Então, o que a gente percebe, na verdade, é que o Enem ele não vai exigir esse conhecimento específico sobre as escolas literárias, que, na verdade, são, na verdade, mais um conhecimento historicista, conteudístico, né? Do que a verificação de se o estudante possui realmente a habilidade de dialogar com o texto, né? Agora, claro, né, na minha tese, é porque eu não trouxe aqui, mas na minha tese tem os gráficos assim da predominância, né, de que tipos de gênero aparecem mais no Enem. O Enem também sofre críticas por trazer muitos gêneros do campo midiático, né, como textos publicitários, enfim, e menos textos do gênero literário. E aí eu trago isso na tese, mas aqui eu trouxe para discussão só essa comparação, né? De como o Enem, na verdade, ele está, sim, verificando, né, uma habilidade literária. A partir do momento em que aquele texto que está sendo analisado é um texto literário, né? E o que está sendo solicitado na pergunta são habilidades que dizem respeito especificamente ao gênero literário, né? Por exemplo, o texto acontece também na prova de você ter textos literários e aquele texto literário ali está sendo usado como pretexto para uma pergunta relacionada à análise linguística. Acontece. Então, vão ser diferentes formatos de questões. Mas também vai ter o texto literário, em que o texto literário ele está ali, e a habilidade que está sendo solicitada do aluno é que ele identifique especificamente um aspecto estético literário da linguagem. Então, a gente não pode, né, negar que ali está se avaliando, digamos assim, um conhecimento sobre a linguagem literária, né? Não sobre uma normatização conteudística da literatura, mas sobre a linguagem literária propriamente dita. Aí eu trouxe aqui um outro exemplo, tá? E aí, a BNCC, né, que é o documento mais... Né, e aí, isso que já era tratado nos PCNs, esse formato que o Enem já vinha fazendo, ele se amplia ainda mais, né? Para os críticos, né, dessas perspectivas, eles dizem assim, né, agora piorou, agora que não tem literatura mesmo, né? A BNCC ainda amplia ainda mais essa diluição, digamos assim, na literatura, né? Na parte dedicada lá ao ensino fundamental, a gente vai ter o que o documento chama do campo artístico literário. Né? Nos outros campos lá, que é o campo jornalístico, o campo da pesquisa, né? E aí, no campo artístico literário, o que é que ele diz? Que o que está em jogo neste campo é possibilitar às crianças, adolescentes e jovens dos anos finais o contato com as manifestações artísticas e produções culturais em geral, né? Ou seja, suas obras na sua multiplicidade, né? E com a arte literária em especial, e oferecer as condições para que eles possam compreendê-las e fruí-las de maneira significativa e gradativamente crítica. Trata-se, assim, de ampliar e diversificar as práticas relativas à leitura, ou seja, são textos diversos, né? É interação com o texto, sem necessariamente especificar o aspecto conteudístico, que até então era uma característica, por exemplo, do ensino de literatura mais tradicional e que foi por mais tempo, né, o tipo de ensino cobrado pelo Estado de Pernambuco. Na parte dedicada ao ensino médio, né, que aí alguns trabalhos vão dizer assim, não existe mais literatura, né, na BNCC.
A gente percebe assim, embora assim, todas as competências da BNCC, elas trazem os textos nas suas diversas manifestações, os textos em suas diversidades. Então, a gente pode considerar os textos de uma forma geral, sejam eles textos com linguagem artística ou não. Mas aí aquelas competências que tratam mais especificamente da linguagem artística são a competência 3 e a competência 6. A 3 diz assim, que o estudante precisa ter a competência de utilizar diferentes linguagens, né? Artísticas, corporais e verbais, ou seja, então não é só o texto, né? Não é só o texto literário propriamente dito. Para exercer com autonomia e colaboração, protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva, de forma crítica, criativa, ética e solidária, defendendo pontos de vista que respeitem o outro e promovam os direitos humanos, enfim, né? E a competência 6 fala sobre apreciar esteticamente as mais diversas produções artísticas e culturais, considerando suas características locais, regionais e globais, e mobilizar seus conhecimentos sobre as linguagens artísticas para dar significado e reconstruir produções autorais, individuais e coletivas. Ou seja, aí a gente pode ter inserido todo tipo de manifestação artística e não só a literária. Então, essa é uma grande crítica, né, para essas correntes que defendem mais esse preciosismo, digamos assim, em relação ao ensino de literatura. A gente pode dizer que a BNCC ela amplia, né? Ela não exclui, ela amplia. E aí, o que é que acontece? Com a BNCC, aí quem se reformulou? O SSA se reformulou. Né? Então, a gente vai ter agora aí uma perspectiva do SSA totalmente diferente. Vejam aí a transformação e a mudança de roupagem, né? A prova do SSA tentando manter agora, né, uma atualização em relação à BNCC. O que é que ela vai fazer? Ela vai aderir esse formato de tratamento da literatura que o Enem já vinha trazendo. Tentando mostrar essa atualização, eles até fazem assim, ó. Eles vão especificar agora no enunciado o campo, né? Porque aí a BNCC não dividiu em campos, né? Campo jornalístico e midiático, né? Campo da pesquisa, né? Campo artístico literário. Então, o SSA, ainda para forçar ainda mais essa atualização, ele vai colocar ali, já no enunciado, a que campo aquela questão ela se refere. Então, veja esse exemplo dessa questão de 2025, do SSA 3, que diz que nas artes, de uma maneira geral, a língua portuguesa e a linguagem também são tematizadas sobre diversas perspectivas. Leia atentamente os textos 3, 4 e 5, poemas do campo artístico literário, assim como está lá especificado na BNCC, né? E aí ele traz um texto de Carlos Drummond de Andrade, aula de português, e um texto de Olavo Bilac, né? Tentando mostrar as diferenças de linguagem, né, tratamento, enfim. E o enunciado diz o seguinte, que os textos 3 e 4 foram publicados em diferentes momentos do século XX, né, e dialogam por tematizarem a língua portuguesa, embora de maneiras bastante distintas. Um ponto em comum nos dois poemas é a utilização da mesma métrica nos versos e estrofes. Aí, vejam, não faz mais referência, né, a escola literária, situa esses dois textos num período, né, distinto, né, mas no recorte ali, né? E agora, né, as perguntas aí nas alternativas vão ser alternativas que estão exigindo que o estudante olhe para a linguagem literária agora, aqui, nesse momento, né? Ou seja, existe a utilização da mesma métrica nos versos e estrofes, ou seja, o estudante tem que saber o que é métrica, tem que saber o que é estrofe, o que é um aspecto próprio da linguagem literária. Existe a adoção da mesma perspectiva de nacionalismo, o estudante precisa saber o que é nacionalismo, né? Existe experimentação no estilo das formas poéticas, então vejam como o SSA ele conseguiu se adequar, né, a esse formato que vai privilegiar a interação do estudante com o texto naquele momento, né? É uma interação que se dá não sem o conhecimento da linguagem literária, mas um conhecimento da linguagem literária que não está atrelado à memorização de escolas literárias e de características de escolas literárias da forma como se era feita tradicionalmente. Aí aqui, uma outra questão do ano de 2025 foi essa aqui. Aqui tem um recorte que ele traz lá em cima um trecho
Carolina Maria de Jesus, né, do Quarto do Despejo, já tem lá um trecho, algumas questões sobre esse trecho, e depois ele traz uma adaptação em HQ, né? E a gente vai ter também Carolina Maria de Jesus, uma escritora já mais recente, né, que não vai... que já foge também um pouco daquela exigência historicista, né, daqueles textos mais antigos, né? Uma crítica também que eu faço no meu trabalho é que, assim, o SSL prioriza demais, e o Enem também, na época, de como existe um foco exagerado na Semana de Arte Moderna, no modernismo, né? Naqueles textos produzidos naquele período, né? A gente vê agora uma tendência a trazer textos mais recentes, mais contemporâneos. E aí, também, né? Na pergunta sobre o HQ, né, que é a adaptação lá do Quarto do Despejo, ele diz que na leitura da versão original, a indicação do espaço da narrativa, feita logo no início do texto, é suficiente para ambientar os fatos, enquanto na adaptação, a ambientação é percebida pelo enquadre da cena nos elementos externos ao diálogo. Então, o que é que esse estudante, quanto leitor de literatura, né, que possui uma habilidade, uma competência para ter o texto literário, ele precisa saber. Precisa saber, né, como é que a narrativa se construiu ali no momento que ele leu, na adaptação, o que é que foi priorizado na imagem não verbal, né, que efeitos a imagem não verbal produz. Então, são todas interpretações dessa linguagem literária que estão sendo feitas naquele momento, né, a partir das habilidades que esse estudante construiu ali ao longo do ensino médio, né, habilidades que proporcionaram que esse estudante construísse esses sentidos, né, sobre aquilo que ele está lendo. Sem questões também que enfatizem esse aspecto das escolas literárias propriamente ditas. Né? E aí, o que o conceito de educação literária propõe? Né? Então, a educação literária, ela propõe o quê? Um processo formativo, social e situado, que vai muito além da simples leitura de textos ou do ensino de conteúdos sobre a literatura. Né? A literatura não é um ensino de história, né? Não é uma disciplinarização, né? Não são conteúdos, os conteúdos, a gente tem que pensar os conteúdos como as habilidades que me propiciam construir sentidos em diálogo com o texto, né? E não conteúdos que dizem sobre o texto, né? E aí a educação literária enfoca isso, que ela vai tratar da formação de sujeitos leitores, capazes de atribuir sentidos, dialogar com os textos e relacionar a literatura com suas experiências de vida e com o mundo social. Aí uma coisa que eu gosto de enfatizar bastante é a exploração da subjetividade do estudante nessa leitura, né? O estudante vai ler, por exemplo, um texto de Carolina Maria de Jesus, né? Então, como é que o Quarto do Despejo ele dialoga com a realidade recente, né? As problemáticas vividas pelaquela narradora, elas são problemáticas individuais ou elas são problemáticas além de individuais, coletivas, né? O que é que isso diz sobre aquele estudante situado naquele contexto, naquele momento? Então, eu penso que o ensino da leitura literária, ele precisa principalmente explorar a subjetividade do estudante, que é esse o sentido, né, de a gente ler literatura, é esse. É a exploração da subjetividade, é a gente se conhecer, é a gente conhecer o mundo, dialogar com esse mundo, né? Saber que local a gente ocupa nesse mundo. A riqueza da literatura, ela está nisso, né? A gente não pode reduzir essas possibilidades, né, em detrimento de práticas totalmente conteudísticas. E aí, a educação literária ela é prática, né? Ela é mediada, ela é dialógica. Por que ela é prática? Porque ela se realiza nas ações concretas de leitura em sala de aula, ou seja, não é falar sobre a literatura, é ler literatura, é o texto, é o aluno parar para ler o texto em sala de aula e discutir sobre o texto, não é dizer sobre, nesse período, né? O modernismo, fulano escreveu assim, fulano escreveu assim, e o texto não se viu, né? Então, o mais importante ali é o texto, em detrimento do que é dito sobre ele. É o texto, e o que o texto diz para mim, naquele momento, para o leitor. Né? Ela é mediada por quê? Entregar o texto para o aluno, às vezes se confunde, né? Ah, é só ler por ler, é só dizer o que está pensando, e dizer o que eu entendi do texto, não. É uma leitura mediada.
Então, o professor ali ainda é o orientador daquele processo de leitura, é o que ele vai levar o estudante para a construção de sentidos, para produzir as habilidades que vão fazer com que ele entenda esse texto e que ele acesse todas as possibilidades daquele texto. E ela é dialógica, né? Porque é nessa construção de sala de aula, é o diálogo do estudante com o texto, é o diálogo do estudante com o professor, é o diálogo do estudante com o contexto em que o texto foi produzido, com a escola literária a qual aquele texto pertence, mas eu espero que eu tenha me fazendo entender, né? Não é apagar, vai dialogar também com a história literária, mas não é a escola literária por si só, como prioridade, né? O texto é a prioridade. Aí ela vai ser também uma educação literária contextualizada, né? Porque ela vai ser influenciada pelos contextos, né? Quais são as preferências dos meus estudantes, né? O que aconteceu na escola que influenciou uma determinada temática? Ou seja, digamos assim, que na escola existem muitos estudantes que se mobilizam, né? No CODAI tem muitos estudantes que se afirmam identitariamente, né? Na questão do gênero, na questão da raça. Então, o que aquele contexto pede de leitura para que eu traga para os meus estudantes, né? Para além do que está lá previsto no cronograma. Que tipo de leitura esses estudantes almejam, né? E por que é importante, né, trazer essa leitura que eles almejam? Porque a literatura ela é principalmente formadora de subjetividades. É isso que a gente não pode esquecer. Que ela contribui para a construção de identidades, sensibilidades e visões de mundo. E o principal, né? Ela não é neutra de forma alguma. Existe aí a dimensão da justiça social e da inclusão, né? É ler para formar cidadãos, pessoas críticas, né? Comprometidas com o papel social delas, né? Considerando a diversidade, os repertórios culturais e desigualdades. Então, a educação literária é também política. Então, qual é a diferença de eu trazer, por exemplo, um escritor como Olavo Bilac, né, que pertencia a uma elite específica, que prezava por um preciosismo, né? Não é que ele não vai conhecer o Olavo Bilac, mas também trazer um Miró da Muribeca, que é lá um escritor considerado marginal recifense, né? Então, trazer essa diversidade, porque isso também é uma questão política. As próprias escolhas do que eu trago para a sala de aula são também uma questão política, tá? E aí, os desafios são esses, né? O que é que a gente percebe nos livros didáticos, que eu percebo no discurso dos professores? Vocês vejam, a gente não tem documentos oficiais agora que exigem essa sistematização. Então, nos documentos isso já foi quebrado, mas a gente precisa ir romper com uma espécie de tradição que é historicista, que possui também aí eu vou agora meio que negar com o povo, né? Porque, assim, possui também uma perspectiva, de certa forma, elitista, né? De manutenção desse tipo de estudo, porque ele vai ser também excludente, né? Porque esse tipo de metodologia ela não está mais prevista nos documentos, não está mais previsto nas avaliações, como a gente percebeu, mas ela é utilizada, né? Também, não sei se eu estou sendo muito radical, mas na minha perspectiva, ela é usada para camuflar uma prática leitora que evita encarar o texto literário nas suas múltiplas possibilidades, né? E aí eu não quero negar todas as dificuldades, digamos, que o professor tem, por exemplo, para trazer um texto para a sala de aula. As dificuldades que o professor tem para estudar um texto antes de levar para a sala de aula, né? Porque, digamos assim, o ensino sistemático, ele seria, não é que é mais fácil, mas ele seria, assim, mais neutro, mais objetivo do que, digamos, esse ensino que eu vou ter que me aprofundar no texto e me detalhar ali no texto literário, né? E aí não estou dizendo que o professor não faz porque não quer fazer. Várias coisas do contexto impossibilitam, né, também esse tipo de prática, que é um tipo de prática mais difícil, mais complexa. E aí, as possibilidades, que eu também quero trazer uma esperança, mas possibilidades que podem ser também um novo desafio, além que algumas, mas existem várias possibilidades, né? Que seria estabelecer uma leitura literária que convide o estudante para o desenvolvimento de suas subjetividades, né? Em que essa leitura literária enriquece culturalmente o meu aluno, em que ela leva o estudante a refletir sobre si, refletir sobre a vida, refletir sobre a sociedade, um tipo de leitura engajada, política, né? Uma outra possibilidade, um desafio que se faz, né, necessário, é possibilitar a leitura literária vinculada à leitura de mundo do estudante.
em diálogo com aquilo que o texto literário tem a dizer sobre a realidade na qual o estudante está inserido. Então, Paulo Freire fala lá sobre a apropriação do sistema de escrita, né? Mas tudo que ele fala lá, em ato de ler, serve para vincular a literatura. Não é o texto literário pelo texto literário, né? Mas o que aquele texto literário tem me dizer sobre meu lugar na sociedade, meu lugar no mundo, tá? E aí o desafio principal, que é formar professores e professoras que, além de conhecer a tradição literária nacional, que não é excluir, né, é aquela questão da análise linguística. Nem está dizendo que não precisa ensinar análise linguística, mas fazer um estudo da análise linguística situado, né, no texto. A mesma coisa é para a literatura. O professor ele ainda precisa conhecer essa tradição literária, né? Mas também ele precisa ser um leitor assíduo das mais diferentes manifestações artísticas e ser um leitor comprometido. E isso é difícil, né? Numa realidade em que o professor não tem tempo, o acesso ao livro ele é caro, né? E aí a gente sabe as várias problemáticas do contexto. O professor precisa estudar para preparar uma aula, o professor precisa ser um leitor. Então, o professor só consegue propor um tipo de metodologia dessa se o professor for um leitor de literatura assíduo, né? Que dialogue constantemente com o texto literário na sua vida. E é isso. Obrigada. Rosana, querida, parabéns. A gente agradece, pode falar, Ivana. Pela aula, não é? Pela troca. A gente estava aqui observando, né? Todo mundo atento. Everton, depois vou passar para Everton, que a gente tem algumas considerações também no chat. Então, assim, parabéns pela sua didática na exposição, de uma forma super clara, para trazer essa reflexão tão importante para a gente, né? Para os estudantes, os licenciandos, professores em formação inicial. Temos também aqui supervisores também. Eu vi aqui a professora Cecita, que é supervisora, escritora da cena literária pernambucana, que trabalha também com a educação literária. Então, um momento muito rico de muitas aprendizagens, né? Everton, vou passar para você. Rosana, foi uma aula mesmo, como Ivanda disse, é um momento formativo não só para quem ainda está na graduação, né? Eu tenho certeza que para a gente que já é professor, é um momento também de refletir sobre o ensino da literatura. A gente tem alguns comentários aqui no chat, eu vou fazer a leitura, mas eu também vou abrir o espaço para quem quiser abrir o microfone para se colocar. E na sequência eu tenho alguns comentários também. Natália Celina, Rosana, diz aqui no chat que, de certa forma, o fato dessa adesão das avaliações para esse modelo de questões que valoriza a interação do estudante com o texto influencia positivamente também o trabalho da literatura em sala de aula, pois incentiva práticas de leituras mais críticas, interpretativas e reflexivas, deslocando o foco da mera memorização de conteúdos para a construção de sentido. É interessante esse comentário de Natália Celina, né? Teoricamente, a avaliação deveria verificar, regular o que se aprendeu na escola, mas a gente tem esse caminho também oposto dessas grandes avaliações, dessas avaliações em larga escala, trazerem reflexos para a sala de aula, né? Sobretudo quando a gente fala de ensino médio e preparação para Enem e SSA. E Anabela pergunta, Rosana, se você pode disponibilizar os slides também depois. Posso, claro. Posso. Ótimo. Por fim, Débora diz que costuma inserir essa realidade vinculada com o mundo atual do estudante na sala de aula e acha interessante porque desperta a curiosidade do aluno e faz com que ele pense como a literatura é viva. Foi Débora Lemos. E Débora, Lúcia, Sofia Silva parabenizam pela fala. Obrigada. É aquela coisa que a gente pensa assim, o formato se repete. Romper com tradições não é fácil, né? Romper com as tradições. Eu escuto assim muito em sala de aula, a forma como eu ensino literatura, às vezes, isso acontecia muito, porque eu já fui professora de EJA e de anos iniciais. EJA, principalmente. Quando você procura fazer aquela aula mais dialogada, né? E interativa, focada no estudante, né?
aquela que agora estou chamando de metodologia invertida, né? A metodologia. Aí o estudante da EJA fica assim, professora, de que horas a aula vai começar? Eu acho que não é. A aula começa de que horas? Porque assim, ele não está ali copiando, né? No Quando é que a quadro, então senhora não é vai aula. começar a dar aula? Quando é que você vai começar a dar aula? Eu já escutei assim no ensino médio assim, professor, eu gosto daquela aula assim. A senhora vai falar de que. Quando é que a senhora vai falar? Naquela parte assim que faz a linha, aí a gente vai começar na semana de 22, sabe? E faz, né? Porque assim, existe ideologicamente a perspectiva do que é considerado o ensino, aquele ensino, né? E a educação tem disso de que é aquela coisa. Toda a sociedade sabe como é que deve ser, né? Digamos assim. É um campo que todo mundo mete a colher, digamos, né? Todo mundo tem uma opinião sobre como deveria ser feito, todas as pessoas passaram pela escola, tem aquilo que elas consideram como sendo o ideal. E às vezes romper com a tradição é difícil, muito embora oficialmente aquilo ali nem esteja sendo mais exigido, digamos assim, né? Verdade. Rosana, você deu uma indicação muito boa, que foi a leitura de Brian Street, né, sobre letramentos sociais. Queria só destacar para o grupo que é um livro que já tem tradução, né, então tem em português. Eu reforço a indicação de Rosana e reforço também o pedido, Rosana, de socialização de texto para que a gente possa enviar para os grupos depois. É, Rosana, considerando que você tem feito esse trabalho, né, de avaliação de itens de SSA e Enem, me surgiu uma curiosidade e, de repente, é uma sugestão para um trabalho futuro seu, se é que não já fez. Dá uma olhadinha também como é que andam esses itens em relação ao ensino superior. Não é? A partir do ano retrasado, o ENAD criou-se o ENAD das licenciaturas, é uma prova que é anual, e a partir do ano passado, o ENAD das licenciaturas também é usado como PND, que é a Prova Nacional Docente. Não é? E aí eu já dei uma olhadinha nessas provas e vejo que a gente tem uma perspectiva diferente do que já tivemos também. Então, se você não se debruçou, é uma sugestão, não é? Porque o que é que nossos alunos, quando saem da universidade, ou os que já saíram, porque com a Prova Nacional Docente, os municípios e estados que fazem adesão, quem já se formou pode fazer a avaliação, o que é que está sendo pedido, o que é que está sendo cobrado, qual a perspectiva de literatura e ensino de literatura que está que está presente nesses documentos, né, considerando que é uma prova para o professor, então não vai ter só uma discussão de literatura, mas vai ter também uma discussão de ensino de literatura. De repente, é um trabalho futuro, já que você já está nessa linha de reflexão sobre itens e sobre avaliações em larga escala relacionadas à literatura. Obrigada, Everson, adorei. Até porque eu estou querendo me debruçar mais nessa questão da formação do professor, né? Porque a contribuição do meu trabalho, ela pode ser uma contribuição direta para a formação do professor. Eu estou com essa, e o PIBID tem me inspirado muito nisso. Obrigada, adorei. É interessante que você trouxe aí exemplos do seriado relativamente recente, né? Não faz tanto tempo, de questões de literatura sem o texto literário. Não é? Realmente a gente precisa refletir sobre o ensino da literatura, né? Como é que eu vou trabalhar com literatura sem o texto literário? Você traz os desafios, traz possibilidades, que é importante, né, para a gente vislumbrar o que pode ser feito. A gente sabe que o acesso ao livro não é fácil, não é? Mas a cada dia que passa a gente consegue ver mais obras disponibilizadas, por exemplo, na internet. Recentemente o governo federal também lançou uma plataforma para acesso a livros. Então, é desafio, mas quando a gente vai atrás, a gente consegue, né? Sem contar que tem também a possibilidade de trabalhar dentro da sala de aula com os textos mais curtos, né? Não apenas eles, mas termina sendo uma boa opção em termos de recurso, de tempo,
e pode ser um bom caminho também. Alguém quer colocar alguma questão? Alguém quer tirar alguma dúvida? Anabela tá escrita. Por favor, Anabela. Boa tarde, professora. Boa tarde a todos, no caso, né? Meu Deus, quem é que tá me ligando aqui? Tá dando pra ouvir? Dá para ir tentando ligar, mas a gente Já consegue desliguei. ouvir. Era número desconhecido. Enfim, eu sou muito suspeita pra falar, né? Porque eu sou uma cadelinha da literatura. Mas, professora, que excelente. Que excelente, que excelente. Fiquei bobinha aqui, tanto que geralmente eu fico comentando ativamente no chat. Mas eu fiquei tão entretida aqui, coletando as referências, que eu nem comentei, fiquei só assistindo. Geralmente eu fico toda cheia de pergunta, mas esse eu realmente só se fiquei prestando atenção. Então, tipo assim, não é uma pergunta, mas um elogio, né? Que eu acho muito importante, principalmente no atual momento que a gente está vivendo, em que a gente está vendo tanto essa perda da subjetividade, né? Essa perda da autoria com tanta inteligência artificial por aí, lá vai eu criticar de novo, mas com tanta inteligência artificial por aí, a gente está perdendo tanto essa questão da subjetividade. E quem perde muito com isso é justamente a literatura, né? Porque a gente já tinha essa dificuldade de fazer o aluno se interessar, o aluno entender essa importância, e agora tem ficado cada vez mais difícil. Então é justamente isso, é buscar formas de trazer isso para a sala de aula, de fazer com que eles compreendam, né, que a importância e principalmente estimular essa questão de entender a literatura como algo social, como algo que está na realidade deles, mesmo que talvez eles não percebam, né? Ao invés de enxergar simplesmente como uma leitura de texto pelo texto, sem sentido, ajudar a criar essas visões, essas possibilidades. Então, assim, acho importante, justamente nesse momento, que apesar das dificuldades que a gente enfrenta em sala de aula, porque a gente sabe, né? Que há uma grande diferença, por exemplo, em dar aula num CODAI, num IF, e dar aula assim num colégio que não dispõe, às vezes, dos recursos, que às vezes você tem que tirar do seu bolso para levar uma Xerox, que é um pequeno exemplo. Eu tive que, no ESO, eu tive que dar aula para um 7º ano, na qual a maioria dos alunos não sabiam ler. E aqueles que liam, eles liam pequenas coisas. Então você tem que levar o trecho, do trecho, do trecho, do trecho, para conseguir, né, fazer com que eles tivessem esse contato com o texto literário. Então, apesar dessas dificuldades, é importante que a gente continue lutando para fazer com que a literatura ela seja vista, seja entendida e principalmente seja vista nesse lugar de importância e como lugar de despertar essa subjetividade, né? Despertar essa questão da representatividade também. Enfim, tudo que ela propõe. Foi só realmente uma fala de elogio e, mais uma vez, né, falar o quanto foi incrível a aula. Obrigado, Anabela. Obrigada, Rosana, Anabela. quer comentar? É um prazer, Anabela. Essa questão da dificuldade de levar o texto é realmente, né, até eu procuro sempre levar contos, né? Contos, porque são textos mais acessíveis. E aí, geralmente, porque assim, é mais fácil reproduzir, né? O texto, já que o aluno não tem o livro. E aí eu costumo levar 3, às vezes eu levo um conto e um livro daquele mesmo autor, né? Às vezes o livro até fica em sala de aula, assim, porque você leva o conto, ó, ele também escreveu esse livro aqui, algum aluno, né? Essa mediação de você ser um mediador que você influencia, né? Às vezes você está influenciando até sem, só mostrando o livro, né? Uma vez eu vi uma técnica de uma professora que chegou com um monte de livro embaixo do braço, botou em cima algum artigo que eu li, que a professora fez isso. Acho que isso é bem conhecida essa história. Chegou um monte de livro, botou ali em cima do birô e não disse nada, né? Não disse nada. Chegou com um monte de livro, botou, e aí os estudantes ficaram assim, polvorosa, curiosos, que ela não vai mostrar não, não vai falar dos livros não, ela não falou nada, mas aquilo ali já despertou, né? A curiosidade leitora, né? O que é isso aí que eu não posso ver, né? Estudante pegar. Mas a dificuldade no Kodai, pronto, no Kodai eu tenho muita facilidade assim, quase 90% das aulas vai ter um texto. A gente tem que acompanhar no PIBIR, toda aula vai ter um conto. E aí agora já também teve uma dificuldade, né? Por exemplo, com a impressão. Eu sei que lá na Rural eu tenho essa facilidade, né? De reproduzir sempre, né? Os textos.
Mas aí nem sempre isso não é toda instituição, né, que vai ter essa possibilidade. O MEC agora disponibilizou, né? Ivanda falou, o MEC disponibilizou. Eu não vou mais cometer crimes, por exemplo, de salvar o texto e ficar reproduzindo. Agora eu tô feliz, assim, né? De estar reproduzindo os textos das pessoas e levando para a sala de aula. Agora está tudo lá no MEC. Inclusive, fiquei sabendo até porque dia desse eu reproduzi um pedaço de Conceição Evaristo, mas soube que os de Conceição Evaristo também estão lá na plataforma. É uma plataforma enorme com um monte de texto literário. Maravilhoso. Teve outra coisa outra discussão, né, que você levantou, Rosana, que eu sei que dá muito pano para manga e a gente precisaria de um outro momento só para refletir sobre isso, mas você lança, né, a semente da reflexão e seria importante que os estudantes levassem adiante da decisão do que levar para a sala de aula em termos do texto literário, né, e aí você destaca que é uma decisão política, não é? Porque a gente não tinha antigamente a presença de escritoras mulheres, porque a gente não tinha a presença de escritores negros, porque a gente não tinha a presença de escritores marginalizados, né? Escritores que estavam à margem do cânone. Então, é uma questão importante, eu acho que a gente tem avançado muito, né? Mas vale a reflexão de todo mundo e a gente pode, quem sabe, em outra oportunidade, marcar para debater especificamente sobre essa seleção, né? Apoio, viu? Ivanda. E até Perfeito. exemplos, desculpa, Everton, desculpa, Evandro, uma coisa que eu fiquei pensando, mas também por questão do tempo também, de exemplos mais práticos, assim, por exemplo, de como eu faço na sala de aula, né? Ou seja, não é que eu não vou, aí, por exemplo, eu trouxe um texto de Conceição Evaristo, falei sobre a questão da memória, da relação, né? Da escritora com a memória, e falo dessa questão da escrevivência, né, de ela se colocar como uma mulher negra, que escreve enquanto mulher negra, que ela não se desloca, né? Disso. E aí, por exemplo, aí tem essa questão dessa escolha de comecei ali com um texto contemporâneo, com a linguagem com a qual eles dialogam mais, e aí ao longo da história da nossa literatura, como é que foi a representação negra, né? E aí a pessoa negra ela sempre escreveu, né, a partir desse lugar. E aí como é que Machado de Assis, por exemplo, faz isso, como é que Lima Barreto, como é que Lima Barreto faz isso, como é que isso vai estar em Castro Alves, né? Mas sem necessariamente aquela segmentação. Machado de Assis, nesse momento, ele vai fazer isso porque o contexto que ele dialoga é esse, Castro Alves faz assim, porque o contexto é esse, não necessariamente tem essa segmentação, mas com essa multiplicidade, essa diversidade, né? Percebendo as diferentes perspectivas em momentos específicos da história. Perfeito. Rosana, interessante, desculpe, Ivanda, interessante também a gente perceber como a gente tem lançado um novo olhar sobre o acesso da literatura aos estudantes da educação básica, né? Recentemente, esse ano, inclusive, foi publicado o edital do PNLD, Obras Literárias, Equidade, né? E aí o que é que vai chegar na escola no ano que vem em termos de obras literárias? Várias obras escritas por quilombolas, por pessoas com autista, por pessoas negras. É um PNLD bastante importante, né? A gente já tinha o PNLD de obras literárias e agora a gente tem um PNLD Obras Literárias Equidade, né? Que é a primeira vez que isso acontece. Mostra como a gente tem avançado em termos de políticas públicas, né? A gente sabe que esse é um ano de eleição, é sempre muito delicado, a gente não sabe o que está por vir, mas eu espero que a gente continue nessa perspectiva de valorizar a educação e pensar no acesso diversificado da leitura, inclusive da leitura do texto literário. Perfeito. Gente, que prazer, não é? A gente está aqui numa tarde discutindo sobre a educação literária, nessa perspectiva que a professora Rosana traz, numa perspectiva que coloca a literatura como um fenômeno político, histórico, social, formativo, dialógico, dentro dessa perspectiva aberta, dentro desse contexto que a gente vive hoje, dessas reflexões, desse protagonismo do estudante, nessa formação desse sujeito leitor,
de envolver as subjetividades, as identidades, os territórios, né? Então, que riqueza a gente ter uma concepção ampla da leitura literária, da literatura, que com certeza vai orientar nossa prática docente em qualquer cenário em que esse educador, essa educadora esteja lá vivenciando, seja na universidade, né? Seja na escola de educação básica, nesses processos de integração, nesses espaços formativos. Então, assim, a gente queria agradecer bastante aqui esse movimento de hoje, da professora Rosana, com muita experiência, trouxe aqui várias reflexões importantes, e eu acho que as reflexões de hoje vão certamente ajudar muito vocês aí nessa experiência, na iniciação à docência, nos planejamentos didáticos, nas vivências pedagógicas com os professores supervisores, né, os colegas, dentro desse espaço aí da educação básica, gente. É isso, Everton. Acho que a gente pode ir, né, fazendo o encerramento. Podemos sim, Ivandro. Eu queria reforçar o agradecimento à Rosana mais uma vez e a todos, né, que estiveram presentes e participaram ativamente. O nosso próximo encontro, então, vai ser em junho, né, já que a gente está fazendo bimestralmente. A gente vai divulgar com antecedência para vocês colocarem na agenda, porque a presença e a participação de vocês é muito importante, né? A gente agradece por isso também. Muito obrigada, Ivandra e Everton. Adorei compartilhar com vocês. É isso, gente. Então, uma boa tarde e até a próxima. Até o próximo evento. Tchau, gente. Tchau, tchau. Boa tarde.